Muito bom dia, amados e preciosos irmãos. Deus abençoe os vossos corações, que Deus os fortaleça e ajude a cada um a andar segundo a vontade de Deus. Em todo o tempo, ame a advertência. A advertência não é um castigo. O homem é advertido muitas vezes, ele chega ao ponto de endurecer a sua cerviz. Mas não podemos esquecer, a advertência não é o castigo. É para que você não entre no castigo. As placas de advertências. Mas aquilo ali não é o castigo ainda. Deus, em todo o tempo, Ele advertiu Israel. Nós devemos compreender um fato, que Israel transgredia e Deus sempre o advertia. Até que chegou o ponto que Deus o abandonou, para que ele fosse então disperso pelas nações da terra. Simplesmente paga o preço por não dar atenção à advertência. Então nós encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 11, ele fala sobre essa advertência que Deus fazia com eles. Vejamos aqui o verso 6 seguir. Disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouvi as palavras desta aliança e cumpra-as. Desde o dia em que tirei do Egito a vossos pais, até hoje, eu os tenho advertido constantemente. Dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração maligno. Pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, a qual lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Vejam bem quanto nós devemos valorizar quando somos advertidos a respeito de tantas coisas dentro da nossa vida natural. Pessoas que advertem a respeito de caminhos aos quais jovens vão entrando, pais, amigos, parentes. Eles estão entrando por um caminho, às vezes sem volta, na droga, na desvalorização do corpo, homens e mulheres, mas eles se iram contra quem os adverte e abraça aqueles que dão tapinhas nas costas. Mas, meus irmãos, isso sempre aconteceu desta forma, tem acontecido até hoje. Então Deus enviou a Israel seus mensageiros para lhes advertir. Agora, quem adverte não está suposto a obrigar as pessoas a ouvirem a advertência.
Mas ele está suposto a advertir. Porque se ele não advertir, ele também incorre-se num erro. Quando Deus diz para que ele faça tal coisa, anuncie a verdade, fale a verdade. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Agora, ninguém vai obrigar as pessoas a aceitarem a advertência, mas a gente sempre diz, você escolhe o seu advogado, não o juiz que vai te julgar. Então, dar atenção às advertências faz parte da sabedoria, da prudência. Mas o homem, muitas vezes advertido, ele endurece a sua cerviz. E o seu coração se torna empedernido e maligno. Até que quando ele começa a colher o fruto da sua transgressão, da sua desobediência. Mas todo pregador do Evangelho, ele está suposto a trazer advertências. Ele está suposto a fazer isso. Colocar diante das pessoas o bem, o mal, a vida e a morte. Jesus fez isso. Mas, como Israel não quis ouvir a voz de Deus, não quis ouvir os seus conselhos, suas advertências, o que diz o Senhor? Destinar-vos-ei à espada, e todos vos encurvareis à matança, pois chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, fizestes o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Agora, não foi falta do Senhor avisar. Isaías 66, 5:12, que nós acabamos, 65, verso 12, que acabamos de ler. Então o povo endurece o seu coração contra a verdade e não ouve a advertência. Agora, é dever de todo aquele que faz uso da palavra aconselhar e advertir. É dever do pai, é dever da mãe, era dever sempre dos padrinhos, né? Do segundo pai, da segunda mãe. É dever dos magistrados. É dever das autoridades. Então vejam bem, nós devemos amar a advertência. Em Isaías capítulo 58, verso 1, o profeta escreveu assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Bem, se você sabe a verdade e não a anuncia, você se torna culpado. Deus disse isso a Ezequiel no capítulo 3, verso 18. Ele diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então vejam, quando nós gritamos, fuja da idolatria, fuja do caminho da prostituição, do pecado,
do falso ensino. Volte para a palavra. Volte para a pureza da palavra. O que nós podemos fazer mais a não ser isto? É só isto. Cumpramos o nosso ministério. Ezequiel capítulo 33, verso 9 também diz: mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Então faz parte da pregação do Evangelho advertir as pessoas a não fazerem aquilo que estão fazendo com o Evangelho. Pastores estão fazendo com o Evangelho aquilo que não deveriam fazer. Estão misturando o Evangelho de Jesus, a pureza do Evangelho, com suas próprias interpretações, levando as pessoas a amarem mais a criatura do que o Criador. Mas graças a Deus, Ele sempre teve e Ele sempre terá alguém para clamar contra as astutas ciladas do diabo. Deus sempre teve, tem e sempre terá alguém. Será odiado por muitos, mas também será amado por muitos, que darão crédito à advertência que o Espírito Santo faz através daqueles aos quais se rendem à palavra para permanecerem por ela. Porque fazendo isso, estão resguardando-se a si mesmos de ser requerido de suas mãos aquelas vidas que se perdem. Então é nosso dever, como mensageiros da cruz, como embaixadores dos céus, é dever seu, meu irmão, minha irmã, no seu modo de vida, no seu proceder, nos seus negócios, no seu modo de conduzir a sua vida, seja ela material, espiritual, para que você não venha ser uma pedra de escândalo. Então, nós somos exortados todos os dias pela palavra. E ao invés de nos colocarmos contra ela, devemos nos submeter a ela. Amar esta palavra, esta Bíblia preciosa. Olha, isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Ter um coração pronto à obediência, a dar atenção quando somos advertidos a respeito de tantas coisas. Mas as advertências estão aí. Mas quem estará dando atenção às advertências? Tudo que nós precisamos, tudo que uma moça, um moço, pai, a mãe, o filho, os avós, as crianças, os anciãos precisam para fazer aquilo que agrada a Deus, está contido nas Santas Escrituras. Está aí na Bíblia Sagrada. Portanto, você não precisa, eu não preciso, ninguém precisa de coisas extras bíblicas. Uma revelação, uma profecia. Que benefício tem uma profecia que não se cumpre?
Que benefício tem, a não ser levar as pessoas a se tornarem incrédulas a respeito da Bíblia Sagrada? E quem é culpado? São os falsos pregadores, os falsos profetas, os falsos mestres. Ficam na porta do céu, não entram e não deixam aqueles que querem entrar. Querem ser alguma coisa. Mas fica assim, este conselho: ame a advertência. Procure observar se aquilo está correto com a palavra de Deus ou não. Então vamos concluir com a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos e consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então é meu dever, é nosso dever, exortar a todos os irmãos, principalmente aqueles que não querem se submeter, são insubmissos, e trazer mensagens de consolação aos corações, de ânimo, de sustentação aos fracos. E sejamos pacientes. A hora certa, Deus cuida de todas as coisas. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.